Conversando sobre a vida após a morte. Sentado na beira do túmulo, um rapaz chorava desconsolado a perda recente dos seus pais. Triste, ele se perguntava se haveria vida para além da morte. Fervilhavam em sua mente aquelas perguntas que tanto perseguem a alma dos homens. De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que eu estou fazendo aqui? A vida se resume apenas a comer, beber, dormir, copular e um dia chegar ao fim, simplesmente? Passar por toda uma vida aprendendo as lições de cada experiência, para quê? Se no final tudo acaba, será só isso a existência? É apenas isso que resta de duas pessoas, meus pais, que eu amava tanto? É isso que restou de nosso amor? Dois cadáveres embaixo da terra e eu aqui, triste, sozinho no mundo, sem saber o que se passa, cheio de perguntas e nenhuma resposta. Haverá vida para além da morte? Enquanto o rapaz, sentado à beira do túmulo de seus pais, chorava entristecido, a algumas quadras à frente, um dos coveiros do cemitério estava trabalhando, e dali observava o sofrimento do rapaz. Depois de tantos anos trabalhando naquele cemitério, já havia visto milhares de vezes as mesmas cenas. Familiares chorando à beira do túmulo de alguém que se foi. Entretanto, naquela tarde havia algo muito especial. Ele olhava para o rapaz com um carinho diferente do seu jeito habitual. Alguma coisa lhe chamou a atenção naquele rapaz triste, mas ele não sabia exatamente o que. Além disso, outra coisa o intrigava. Naquele dia, ele havia levado um caderno e uma caneta para o trabalho. O material estava ali, pertinho dele, que não sabia por que tinha levado tal caderno e a caneta para o ambiente. Mas ele deixou ali, do lado, e ficou olhando o sofrimento do rapaz. Alguma coisa comoveu aquele coveiro. Sem que ele soubesse, havia uma presença espiritual ao seu lado. Era o seu amparador extrafísico, o seu guia espiritual, que não era um deus, não era um mito nem uma divindade, mas apenas um ser humano extrafísico que lhe conhecia de outras vidas e que o acompanhava ocasionalmente, inspirando, protegendo e ajudando invisivelmente naquilo que lhe fosse possível. Esse mentor espiritual observava o coveiro e também observava o rapaz, e ele acompanhava, porque além dele ser um amigo de outras vidas, respeitava muito o seu trabalho, pois aquele coveiro tratava a todos com respeito, percebia o sofrimento das pessoas e respeitava a sua dor. Mais importante ainda, respeitava os restos mortais de cada criatura e enterrava os cadáveres com imenso respeito e em silêncio, sem que as famílias soubessem. Fazia preces para as pessoas. Ao final do dia, em casa, ele elevava os pensamentos, abria o coração e oferecia preces a todos aqueles que tinham partido naquele dia. As famílias não sabiam disso, e a administração do cemitério também não, mas os espíritos sabiam, e por isso, um desses espíritos amigos o acompanhava frequentemente. Observando o sofrimento do rapaz na quadra ao lado, o guia espiritual encostou perto do coveiro e projetou um raio de luz branquinho e brilhante em sua cabeça. Imediatamente ele foi tomado por uma vontade irresistível de escrever algo. Então ocorreu que pegou o caderno e a caneta que tinha deixado ali pertinho e, olhando para o rapaz, e já influenciado pela presença do mentor extrafísico, ele escreveu algumas palavras e teve a intuição de entregá-las ao moço triste. Por alguns minutos, ele escreveu foi bastante,
e sem saber exatamente o que estava escrevendo e sem saber o porquê, sem saber que ali ele era um médium, um elemento entre planos, passando uma mensagem para alguém sofrido. Finalizados aqueles escritos, ele foi até o rapaz e entregou o papel em silêncio e se afastou sem falar nada e sumiu por entre as campas do cemitério. O rapaz então pegou o papel e, também influenciado sem perceber por aquele ser invisível, começou a lê-lo. Enquanto isso, o guia espiritual projetou um raio de luz verde em seu peito e um raio de luz amarelinho no topo de sua cabeça. A luz verde era para curar as feridas emocionais, as dores da perda, e a luz amarelinha no topo da cabeça era para abrir a intuição, receber a luz do cosmos, intuir as ideias profundas que vêm do alto e ampliar o discernimento e a inteligência. Tocado por essas luzes, o rapaz entrou sem perceber num estado alterado de consciência e teve a impressão que algo invisível o tocava e uma voz sutil lhe falava algumas coisas. Ele não escutava com os ouvidos, mas com o coração. E essa voz lhe dizia intuitivamente de que não havia correspondência entre o seu luto e o brilho do sol derramando as partículas luminosas na atmosfera, e que não havia a correspondência entre a sua tristeza e aquela luz que tudo banhava. Que a vida não se resume apenas a comer, beber, dormir e copular, mas é também viver, amar e aprender. E uma das coisas básicas para aprender é que a vida nunca acaba na morte, pois a consciência prossegue, viva, em outros planos. E que a morte é uma ilusão sensorial, e que as pessoas queridas só deixaram de ser percebidas pelos 5 sentidos convencionais, mas que poderiam ser percebidas pela luz da inteligência e do coração. Então o rapaz leu as palavras escritas pelo coveiro mediúnico. Cemitério não é lugar de ninguém. Os cadáveres não são as pessoas. Nenhum cadáver possui o brilho no olhar. Nenhum cadáver ama. Nenhum cadáver vive. A vida vem da consciência espiritual, que habita o corpo por um tempo determinado, de acordo com a própria experiência por que a pessoa precisa passar. O brilho pertence à pessoa, ao espírito, à consciência. Quando esse espírito se retira, sobra só a carcaça, elemento terrestre, que será novamente recebido pela Mãe Terra e transformado por ela em nutriente, para que outras formas de vida se expressem oportunamente. Estes corpos serão absorvidos pela Terra, que é a sua verdadeira dona. Mas os seus pais estão viajando por entre os planos, na direção de seus destinos, que também não têm fim, assim como o infinito do espaço interdimensional. Eles prosseguem para outros aprendizados, em outros lugares, com outras pessoas e em outras condições. E nos planos espirituais, os seus pais não são mais pais, são apenas filhos de Deus, assim como todos os seres. Os pais de alguém não passam de filhos do Criador. São filhos da vida multidimensional, e essa vida prossegue por aí, entre outros planos e orbes, seguindo sempre, sempre. Portanto, erga a cabeça, abra o coração, veja o brilho do sol na atmosfera, o azul do céu e o vento que passa balançando as folhas das árvores. Sinta o cheiro da vida, perceba, por sintonia, a magnitude da existência. Acabe com a sua tristeza, com o seu luto e abrace a luz do sol. Abrace o vento, sinta-o. Perceba a magnitude da vida em todos os planos, na natureza e em você mesmo. Um raio de luz verde no peito
e um raio de luz amarelo-dourado na cabeça, e um abraço invisível que fica, e que eleva a consciência para sempre pensar no melhor. Quais são os ossos que podem portar o brilho do amor de alguém? Quais são os restos mortais que podem portar a beleza de um amor? Que túmulo frio poderá portar o calor de um coração que ama? Que cemitério poderá enterrar uma consciência espiritual que é de outros níveis? Que cartório terrestre e transitório registrou o nome de um espírito milenar? Que terra poderá absorver aquilo que pertence aos céus? Que vermes poderão consumir aquilo que pertence às estrelas? Que espírito eterno fará parte da cadeia alimentar de seres minúsculos dentro da terra? Um ser que veio das estrelas nunca poderá ser alimento de vermes em lugar nenhum. Isso é insanidade, é ignorância, é cegueira. O espírito pertence às estrelas. O corpo pertence à terra. Por que os homens não pensam nisso? O rapaz terminou de ler essas palavras naquela carta mediúnica. Olhou em volta, mas o coveiro tinha sumido. E ele tinha ido embora, mas tinha deixado a mensagem. Então, levantou-se e foi andando também. Contudo, em lugar de olhar para as cruzes e as tumbas, ele olhava para cima e admirava a luz do sol, e admirava aquele céu azul. E ele então, de alguma forma, percebeu que o azul do céu e o dourado da luz do sol abrigavam os espíritos de seus pais, e que, na terra, ficavam apenas os restos mortais, sempre temporários, para serem transformados, reciclados e oferecerem vida a outros seres minúsculos. E o rapaz prometeu a si mesmo que sempre que lembrasse dos seus pais, também lembraria da luz do sol e do azul do céu. E sempre pensaria neles como estrelas que partiram para outras vivências, e que ele mesmo um dia partiria também para outras vivências além. E pensaria que a vida não se resume apenas à existência física, mas também à existência do amor, o qual a morte não rompe, a existência da consciência que nada pode matar. Com coração e consciência, esse rapaz se retirou do cemitério e foi para a vida. Foi viver, foi tocar a sua vida da melhor maneira possível, consciente de que alguma coisa a mais existe e não pode ser explicada para outras pessoas, mas pode ser sentida dentro do coração. Algo que não pode ser provado para os outros, mas que pode ser percebido pela consciência, que raciocina, que discerne, sente e pelas vias da meditação percebe a existência de outros planos e reconhece que as consciências nunca morrem. E elas comunicam-se também, porque a morte não mata o amor. E o amor, prosseguindo, sempre busca o ser amado, independente dos limites interplanos, e atravessa todos os planos, todos os níveis, e se comunica de coração a coração. Por isso, as pessoas que ficam na Terra, ainda por viver mais um tempo de sua experiência, que procurem sentir dentro do coração, nunca no cemitério, a presença de seus seres queridos que já partiram. Que sintam dentro da consciência, nunca dentro da tumba, pois uma lápide e um cemitério são frios, são da terra e não podem abrigar o brilho do amor e o brilho das estrelas que pertencem à consciência, que agora levou seu brilho para outros rumos, além, muito além. Paz e luz.